Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um dos nossos programas, o Gente da Gente. E o Gente da Gente de hoje tem por finalidade trazer um trechinho da Bíblia Sagrada, como também um dos personagens. Mas esse personagem não sou eu quem revelo, vou deixar para os meus colegas aqui de trabalho. Então acompanhe comigo. Eu sou apenas um pastor, um boiadeiro da aldeia de Tecoa, no sul. Minha vida era o campo. As ovelhas, a colheita dos figos silvestres não pertencia aos círculos religiosos ou reais, mas o Senhor me tirou de trás do gado. Ele me chamou de repente. A palavra do Deus de Israel rugiu em mim, como um leão em Sião. Eu fui enviado para o reino do norte, para a próspera e corrupta Samaria. O que eu vi? Riqueza e opressão. Vi os poderosos se banqueteando com suas casas de marfim, enquanto vendiam o justo e o pobre por um par de sandálias. A justiça era esmagada no pó. A religião deles era uma farsa. Templos cheios, mas os corações vazios de misericórdia. Por isso eu clamei. Eu odeio. Eu desprezo as vossas festas. Eu não aceito suas ofertas hipócritas. O Deus que me enviou não se impressiona com rituais vazios. Ele exige ação. Israel, eu sou apenas um homem simples, mas eu trago a sentença. A soberania de Deus alcança todas as nações. E vocês, o meu povo escolhido, serão punidos por suas iniquidades. Preparem-se, ó Israel, para se encontrarem com o vosso Deus. O tempo da indulgência acabou, a menos que a justiça corra como as águas. O julgamento virá. Eu sou Amós. Bom, agora não é mais segredo. Vamos falar, durante o nosso programa desse profeta chamado Amós. Um homem simples, um homem boieiro, agricultor, pé no chão, um homem que estava ali diante de muito verde, diante de uma terra serena, gostosa, uma terra cheia de frutos, muita coisa boa. Um homem habilidoso, um homem que estava ali diante de algo muito forte, que era a proposta do nosso Deus. Eu digo uma proposta de Deus porque nem todos estão querendo se render a essa proposta. Qual tipo de proposta seria, pastora? Vamos então à mensagem, para a gente dar aqui um pontapé inicial ao nosso programa, a nossa mensagem. Ele diz aqui, Amós capítulo 7, versículo de número 14. Amós estava numa conversa com Amazias e ele vai declarar algo diante de Amazias, que talvez o que você esteja enfrentando, e você vai então tirar todas as suas conclusões e também todas as suas dúvidas. Olha o que diz aqui. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Amazias está ouvindo tudo. Eu cuido, Amazias, de gado e colho sicômoros, mas é aqui que está a chave de tudo. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. O Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado. Por quê? Porque era o que ele sabia fazer de melhor. Queridos, talvez o que você vai ouvir aqui agora, através da minha vida, vai mexer um pouquinho com você. Talvez eu vou tirar agora, todas as suas dúvidas com relação ao seu sentimento. Pastora, eu recebi um chamado, uma proposta de Deus. Eu recebi essa presença, mas eu estou rejeitando, porque eu estou olhando mais para a minha vida secular, mais para o meu salário, mais para a minha vida, diária, a empresa que eu tenho, aquilo que eu faço, do que diante do que Ele colocou nas minhas mãos, que é o reino de Deus e a sua justiça. Pois é, não é momento de você parar, pensar, refletir e se posicionar? Porque, olha, nada vai valer a pena se você não conseguir fazer a vontade do Senhor na sua vida. Nada, eu digo nada, porque você vai ser sempre uma pessoa incomodada acerca daquilo que você hoje faz. Eu não sei a sua profissão,
Eu não sei o que você faz, com o que você trabalha, mas se é um chamado, não adianta você querer satisfazer um desejo seu próprio, né? E deixar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, de lado. Por quê, pastora? Porque lá na frente você vai ter dor de cabeça. Você vai se sentir incomodado, vai ser gerado dentro de você um incômodo muito grande e vão haver coisas que não vão dar certo. Mas por quê? Porque você deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua vontade. Observamos aqui na palavra que Amós, ele está deixando muito claro. Pessoal, ele diz, Deus me tirou do trabalho. Talvez você vai ser tirado de onde você se encontra. Não vai ser, Deus não vai nem querer ouvir, né, o que você quer ou não. Pastor, mas ele não vai trabalhar com a minha vontade? Não, ele vai trabalhar com a vontade dele. Com a vontade dele. Por isso você vai rodear. Você talvez vai dar um passeio até no fundo do mar. Igual Jonas, né? Que queria uma rota. Qual era a rota que Jonas queria? A rota que ele desejou fazer. Ele botou no coração. Eu vou para Jope, de Jope vou para Tarsis. Mas foi para onde, pessoal? Vamos lá. Aonde que Jonas foi parar? No ventre de um grande peixe, uma baleia. A Bíblia declara que ele foi para debaixo ali, né? Foi para o mar, ficou ali dentro daquele grande, né? Ventre daquele grande peixe. E a Bíblia diz que ele foi para Nínive. Enquanto ele não chegou em Nínive, o Senhor não sossegou. O Senhor foi ali, ó, impelindo Jonas a fazer o que ele tinha que fazer. A mesma coisa com Amós. O Senhor falou para Amós, Amós, sou eu quem estou te tirando do trabalho. Queridos, se eu falar para você que Deus me tirou do meu trabalho, quando eu estava no auge da minha carreira, eu larguei tudo. Aliás, eu pedi demissão porque eu já não suportava mais continuar, porque o chamado, ele é mais forte do que o que você deseja na sua vida. O seu desejo, ele é equiparado ao de Deus, é uma coisa. Agora, o seu desejo fora da promessa do Senhor é outra coisa. E quando eu trabalhava para o homem, né? Eu trabalhei em cartório muitos anos, né? Isso era algo meu, eu queria fazer carreira ali, um trabalho muito prático, né? Assim, depois que você pega a prática e o ritmo, porque no início dá um pouquinho, né? De dor de cabeça, mas depois foi muito prático. Eu não queria deixar. Mas quando a chamada, né, a palavra, o próprio Deus, ele começou a esquentar, né, a borbulhar o meu coração, a ferventar o meu coração, eu já não consegui dizer não para Jesus. A mesma coisa o Amós. A gente olha isso aqui, o Senhor me tirou do trabalho. Ora, ele também se deixou ser tirado do trabalho. E ele então não fazia mais aquilo que ele era acostumado a fazer, que era trabalhar, né? Conforme a gente vê aqui atrás ali, né? Com os gados, ele já não trabalhava mais com os gados. A agricultura para ele já não falava mais alto. Ele já não queria mais saber, né? De ser boieiro. Ele não queria mais dirigir ali os gados, né? No bom sentido da palavra, mas deixou tudo para trás. Pedro, a mesma coisa. Pedro deixou de ser pescador de peixes para se tornar pescador de homens, de almas. E isso tudo diz respeito à chamada. Não adianta você abandonar a vontade do Senhor e fazer de conta que não entendeu, porque lá na frente ele vai pegar você e vai colocar você na rota dele, como fez com Jonas. Foi por um lado, foi para o outro, mas teve que parar em Nínive, porque lá era a rota que Deus tinha preparado para o Jonas. Assim também é a rota que Deus preparou para você. Nós vamos ao intervalo agora, um break, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, de volta ao nosso programa, O Gente da Gente. Para você que está chegando agora, está nos assistindo, hoje estamos com o personagem Amós. Ele era, né? Ele foi um boieiro, um agricultor, um homem simples, um homem que trabalhou com gado, mas um homem que talvez você possa falar, puxa,
O que Deus, né? Como é que Deus escolheria um homem assim dessa forma? Pois é, exatamente pessoas simples como Amós que Deus ele escolhe, e não foi diferente, né? Estamos falando aqui de Amós capítulo 7, verso 15, quando o Senhor fala, né, através de Amós dizendo, né? Ele relata a história dele, né, junto e para com Amazias. Ele começa a falar como é que foi a chamada dele, dizendo: mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá, Amós, e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouço a palavra do Senhor. E você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor. Ele continuou, foi pregando, ele não deixou ninguém calar a boca dele. Pelo contrário, ele pregou sobre restauração, proclamou ali o juízo, a justiça, o arrependimento, a restauração daquele povo. Ele estava ali realmente para falar de santidade. Ele fez aquilo que realmente ele precisava fazer, que era pregar o evangelho. Queridos, não lute com Deus. O último que lutou com o anjo saiu mancando. Mas por quê? Porque foi tentar fazer do jeito dele. Olha, não faça nada do seu jeito. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Libere, né, diante de Deus aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você realmente tem no coração. Seja transparente. Senhor, de fato eu não queria. Estou no auge da minha carreira, estou aqui terminando algumas coisas. Tenho, né, por ofício esse cargo, essa missão, mas se o Senhor assim quiser, né, que seja feito então como o Senhor fez com Amós. Me tire do trabalho, me tire por detrás do gado, né? Faça então como fez com Pedro. Me tire, né, de ser um caçador de peixes, de ser um homem pescador de peixe. Então me coloque como aquele que vai, né, talvez fazer como Pedro fez, né, que vai ganhar almas para o seu reino. Assim fez Amós. E olha, foi um chamado grande. Eu aqui volto agora para o capítulo 1, estávamos no 7, verso 15. Agora eu volto para o capítulo 1 aqui de Amós para mostrar para você tudo o que aconteceu desde o princípio. E realmente ele já sabia da chamada dele. Olha o que diz aqui Amós 1:1. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade, né, de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Olha que interessante, 2 anos antes do terremoto, o Amós já recebeu ali a profecia do que havia de acontecer no meio daquele povo, em meio àquelas pessoas. Olha que coisa interessante. E o que a gente interpreta aqui? Que esse homem, né, ele não tinha títulos realmente. Era um homem simples, como eu já havia falado, um homem, né, da terra, um homem boieiro, trabalhou com gado, trabalhou ali, né, juntamente com tudo aquilo que as plantações, a parte terrena. Porém, ele não tinha os títulos, mas ele tinha voz. Eu chamo a sua atenção aqui através desse programa, porque às vezes você está preocupado com os seus títulos, com os seus rótulos, com tudo aquilo que você alcançou, já almejou para a sua vida, só que o Senhor quer usar a tua voz. Ele não quer usar os teus títulos. Então está na hora de você parar um pouquinho, respirar e falar para Deus: Senhor, perdoa. Me perdoa porque eu fui inconsequente mesmo. Talvez eu fui até egoísta por querer satisfazer os meus desejos, as minhas vontades e não a do Senhor. Vamos ver agora como é que seria um Amós nos dias atuais, nos dias de hoje. Daqui a pouco a gente volta para concluir o programa. Não sou político, nenhum ativista. A minha origem ela é simples. Sou um trabalhador braçal do campo. Mas Deus me viu aqui para bater de frente com o sistema de vocês. Eu vejo a verdade. Estamos em um período de luxo, mas é uma fachada. Eu condeno a injustiça social, a corrupção e a hipocrisia. Vocês, os ricos, estão explorando os pobres, subornando a justiça e negociando com desonestidade, vendendo o necessitado por troco de bala. E a religião de vocês não vale nada. De que adianta lotar os templos e fazer rituais se vocês não têm retidão? Deus não quer cerimônias, Ele quer justiça. Eu exijo que a justiça corra livre, como um rio, e a retidão
como um ribeiro inesgotável. Parem de achar que o futuro será só bênção. Eu aviso, o dia do Senhor será um dia de juízo por toda essa exploração. O sistema vai cair, a conta vai chegar, mas há esperança. Depois de toda essa correção, Deus promete restauração. Mas até lá, a justiça precisa ser feita. E agora, eu sou Amós, nos dias de hoje. Bom, então vocês puderam acompanhar como é que seria o Amós nos dias atuais, nos dias de hoje. E aí você tira suas conclusões. Eu espero que esse programa ele tenha ajudado a você também a tirar, né, as suas dúvidas, porque de uma certa forma, talvez você ficou se questionando, se perguntando, puxa, eu não queria abandonar nada do que eu conquistei. Mas não é questão de abandonar. Seja um bom administrador, mas faça a vontade do Senhor e coloque outras pessoas para fazer então ou concluir então aquela obra que estava ali no seu coração, mas que não estava no coração do Senhor. E quando não é compatível, a melhor opção é que sirvamos a Deus e não aos homens, né? De uma forma, né? É muito injusta, porque não adianta você querer fazer aquilo tudo que apraz ao homem, à humanidade, e deixar o Senhor, né, de lado. Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. No Espírito Santo de Deus, use a sua voz e não os seus títulos e os seus currículos ou o seu rótulo, mas que ele venha usar a sua voz para profetizar as nações. Que Deus te abençoe, vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação. Tchau, tchau.